E quando Marcos e Glória chegaram na casa deles, perguntaram o que foi feito com as pessoas que construíram aqueles robôs. E o Marcos disse que eles foram presos no próprio mundo deles, eles já não vão poder sair mais de lá. E perguntaram por que foi que não acabaram logo com eles de uma vez. E o Marcos disse que porque eles preservam a vida, e por isso que eles não acabam com a de ninguém. E também, como eles são líderes daquele mundo, eles não podem ficar se revoltando contra autoridades. Então a única coisa que eles fizeram foi defender os inocentes, mantendo eles presos no próprio novo mundo deles, para que não venham a afetar nenhum outro mundo ou prejudicar inocentes. E a família do Marcos e da Glória, que não sabia que eles eram colossais, começaram a fazer várias perguntas para eles, e perguntaram para o Marcos e para a Glória como foi que eles conseguiram os poderes deles, e eles explicaram, e o Marcos foi até mostrando algumas anotações que ele tinha, e algumas coisas que ele anotou ao longo dos anos, e todo mundo ficava ouvindo, e uma hora perguntaram quantas derrotas ele já teve em alguma luta, e o Marcos explicou que, sendo colossais, eles não lutam, eles são dotados de força sem limite, por causa dos poderes que eles receberam do Universal Força, então eles não lutam, eles só neutralizam os poderes dos seus inimigos, e perguntaram se ele já havia perdido para alguém, e o Marcos disse que não, ele é indestrutível, e ele é invulnerável a qualquer tipo de poder que ele possa ser atingido, então meio que não tem nada, nem ninguém que esteja abaixo dos colossais que consiga derrotar eles, só os universais que podem acabar retirando os poderes deles, se eles quiserem renunciar com colossais, se aposentando, ou se eles acabarem deixando de ser colossais por fazerem coisas terríveis. E perguntaram e se tivesse alguém bem mais poderoso que um colossal. E o Marcos explicou que eles controlam os próprios poderes das outras pessoas. Eles podem ampliar o nível do poder de alguém, aprimorar ou até mesmo retirar. Então meio que não tem quem possa derrotá-los dentro do multiverso. E depois que chegou a noite, todo mundo foi dormir. E Marcos ficou com Glória na varanda, conversando. Até que no momento ela disse que já iria dormir. E Marcos disse que iria em um mundo resolver uma coisa. E voltaria para orar e deitar junto com ela. E ela beijou o rosto dele e disse que iria esperar ele. E ele saiu e foi em um mundo no multiverso. E Marcos chegou até um mundo e ele viu por lá uns telões bem grandes que estava passando um anúncio lá. E ele usou uma câmera que o Guilherme deu para ele e traduziu lá. E tinha lá um anúncio perguntando quem salvou Joana. E estava falando lá que quem fez isso era para se apresentar à família dela, para receber a recompensa da dívida de gratidão da família. E Marcos foi até essa casa dessa mulher e chegou até lá. E Marcos chegou na frente da casa e acabou tocando a campainha, que era uma casa bem grande. E quando abriram, Marcos disse que veio por causa do anúncio e perguntaram se ele sabia alguma coisa sobre a pessoa que salvou Joana. E ele disse que ele é um grande investigador e ele pode descobrir quem foi. E convidaram ele para entrar. E ele entrou e viu lá a mulher do anúncio, a Joana. E ele se sentou lá para conversar com a família. E ele disse que ele tinha capacidade de encontrar quem foi que salvou a Joana. E para ajudar também vocês a parar de ficar recebendo golpes de pessoas que tentam se passar pelo salvador dela, para receber a recompensa da dívida de gratidão de vocês. E perguntaram quanto ele cobraria para encontrar essa pessoa. E o Marcos disse que não cobraria nada. Ele não é um simples investigador, ele é um herói de um outro mundo, muito poderoso, e que ele veio até aqui porque ele consegue ver tudo, ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. E o fato de eu estar aqui é porque esse anúncio de vocês de dívida de gratidão poderá acabar causando um grande mal no mundo de vocês. E eu vim aqui para ajudar vocês a acabarem com isso, porque senão vocês vão acabar fazendo algo que vocês não vão conseguir controlar e que vai acabar colocando muitas famílias em situações ruins. E eles ficaram sem acreditar. Então Marcos começou a voar na frente deles e ele mostrou lá a imagem do acidente do carro de Joana, quando o carro dela acabou quase sendo atingido por um raio e ela acabou desviando e acabou caindo no rio e que ela não conseguiu sair. E Joana começou a ficar muito perturbada quando viu isso e todo mundo estava assustado com essa cena. E o Marcos disse que ele sabia que ela não teria como se salvar sozinha e que alguém foi lá para salvar ela. E a imagem continuou aparecendo por uns tempo até que apareceu um homem na beira que viu o carro e percebeu Joana lá dentro. E ele acabou cobrindo o rosto e pulou e conseguiu abrir o carro dela quando já estava um pouco fundo e tirou ela de lá. E assim que conseguiu colocar lá na beirada, ele saiu de lá correndo no meio da chuva e sumiu. E eles disseram que não entendiam por que foi que ele fez isso. E Marcos acabou de parar de mostrar essa cena. Todo mundo ainda estava chocado com tudo isso.
E Marcos contou que ele fez isso por bondade, ele não fez para ganhar recompensa, e o que ele está querendo mostrar é que eles têm que começar a seguir o exemplo desse homem, porque se começarem a propagar esse negócio de dívida de gratidão, sempre que alguém estiver em apuro, as pessoas vão querer salvar elas, esperando sempre receber uma recompensa em troca, e isso pode começar a ser um fato que as pessoas vão começar a usar para arrancar dinheiro dos outros e acabar provocando acidentes e situações ruins só para salvar as pessoas, para poder ganhar dinheiro em cima. E vocês têm que terminar com todos esses anúncios e acabar recusando entregar qualquer coisa para esse homem, porque ele próprio, ele não vai querer. E perguntaram como ele sabia disso, e ele disse que já viu o futuro, e que ele vai encontrar esse homem, e vai mostrar eles para vocês, e que ele vai recusar, porque ele não esperava nada em troca, ele só salvou por bondade, porque ele sabe como muita gente acaba se metendo em intrigas, acontecem muitas coisas envolvendo pessoas que querem dar golpe, às vezes querem se passar pela pessoa que salvou a outra, só para receber o dinheiro dessa tal dívida de gratidão. Então ele se recusou a se mostrar, porque ele quer viver sossegado, e todo mundo ficou meio pensativo quando ouviu isso. E Marcos saiu por um portal e foi até aonde o homem estava e conseguiu levar ele até lá. E quando chegaram, viram que era ele o mesmo da imagem que o Marcos mostrou. E o homem acabou confessando que foi ele mesmo quem salvou Joana e que ele havia feito isso por bondade porque viu que ela poderia morrer e ele não poderia ficar lá sem fazer nada. E perguntaram por que foi que ele não quis se revelar depois de tantos anúncios que mostraram sobre querer recompensá-lo. E ele disse que fez isso por bondade, ele queria viver sossegado na vida dele, sem esse drama de pessoas que ficam, às vezes, querendo se voltar contra a gente quando descobre que a gente salvou alguém rico. E também, eu não quero nenhuma recompensa, só quero viver sossegado, e eu dispenso. Só receber um obrigado já está bom para mim. E Joana foi até ele e perguntou algumas coisas a respeito do dia em que ele foi salvar ela, coisa que só eles dois poderiam saber, e ele respondeu direito, e ela disse que era ele mesmo, foi ele quem a salvou, e ela apertou a mão dele e disse obrigada por tudo, por ter me salvado, e ela disse que ele era bem bonito até, e ele disse obrigado, agora eu tenho que ir, que a minha esposa e minha filha estão me esperando em casa, e ela quando ouviu isso, ficou com um rosto meio triste, e ele foi embora. E perguntaram pro Marcos que tipo de atitude era essa, nunca viram alguém que não se interessa por dinheiro, e Marcos disse que a verdadeira bondade não busca recompensa pelos seus atos. A pessoa, quando faz o bem, ela simplesmente faz porque ama fazer, sem pedir nada em troca. E o Marcos falou que eles tinham que retirar agora os anúncios da recompensa da dívida de gratidão. Eles falaram que fariam isso. E o Marcos disse que tinha que ser rápido, porque senão apareceriam outras pessoas tentando se passar pelo salvador de Joana. E o Marcos disse que ele pode ajudar. E perguntaram que ele poderia fazer o que ele pudesse para poder tirar isso do ar. E o Marcos apagou todos os anúncios. E eles verificaram e viram que foi verdade. E o Marcos voltou para sua casa. E quando chegou no seu quarto, viu Glória sentada lendo um livro. E os dois foram dormir.